Kana no Rekishi, a história do Kana. Como estudamos anteriormente, originalmente no Japão não havia escrita. A estrutura da língua japonesa, como disse Yasumoto Bitten, é chamada da língua endoesquelética, ou seja, foi forjada durante séculos por variadas línguas. Por esse motivo, o vocabulário japonês é dividido em 4 grandes categorias. Yamato Kotoba, ou Wago, trata-se do vocabulário originado legitimamente japonês. Kango, vocabulário de origem chinesa, composto pelos kanjis. Gairaigo, vocabulário de origem estrangeira. E por último, Konshugo, vocabulário híbrido, ou seja, palavras compostas da mistura de componentes de outras palavras em outras línguas. Para seu conhecimento, saiba que, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Língua Japonesa, no japonês atual, escrito em livros, revistas e jornais, 53,9% é constituído de vocabulário de origem japonesa. 41,3% é composto por vocabulário de origem chinesa, ou seja, palavras compostas por kanji. 2,9% composto por vocabulário de origem estrangeira. E 1,9% composto por palavras híbridas. Enquanto que no japonês falado dia a dia, 71,8% é constituído de vocabulário de origem japonesa. 23,6% composto por vocabulário de origem chinesa, 3,2% vocabulário de origem estrangeira e 1,4% composto por palavras híbridas. Note que o sistema da escrita japonesa foi influenciado fortemente pelo kanji. Tanto na escrita como na fala, exigirá noções básicas de sua composição. A partir de agora, convido você a viajar comigo no tempo para entender efetivamente como é constituído o sistema da escrita japonês. Por volta do século I, o imperador chinês Guangwudi ofertou um carimbo ao Japão. Dizem que este evento é oficialmente o marco inicial da entrada da escrita no Japão. Porém, segundo os historiadores, já haviam resquícios da escrita muito bem antes. De acordo com Kojiki, os escritos sobre a história do Japão, o erudito Wani veio ao Japão com 10 volumes de ensaios e um volume de 1000 caracteres durante a época do imperador Ojin. No século V, a inscrição das espadas de ferro escavadas no Inariyama Kofun é grafada com caracteres chineses puros, incluindo o nome do imperador Yūryaku. Nos séculos 6 e 7, segundo dados históricos, pode-se concluir que a fase do uso do kanji se expandiu junto com a expansão administrativa de Yamato, graças à difusão do confucionismo, do budismo e do taoísmo. Havia necessidade de ler os clássicos chineses que foram espalhados em toda a ordem da camada de alfabetização em todo o Japão. Ao escrever as palavras japonesas como poemas do waka, do famoso Manyoshu, em caracteres chineses, haviam momentos em que cada som japonês era copiado tomando emprestado o som dos caracteres chineses, como exemplo da palavra Hatsuharu no.
Como não havia escrita, na primeira instância os japoneses adotaram o kanji apenas como alfabeto. Assim podiam escrever qualquer palavra. Esse sistema de escrita era chamado de manyōgana. Ha, tsu, ha, ru, no. Hatsuharu no. Inscrições como a de uma estátua do Buda que está localizado no santuário Horyuji, na província de Nara, provam que os japoneses adaptaram a língua japonesa em cima dos caracteres chineses. Averiguando o corpo do texto, nota-se que, apesar de estar escrito em kanji, obedecem à ordem sintática, a ordem da língua japonesa. Como, por exemplo, da oração Yakushizo-saku, ou seja, fazer uma estátua do curandeiro Buda. O objeto direto vem antes do verbo, o que mostra obedecer à ordem da língua japonesa, objeto mais verbo, diferente do chinês. Em chinês, verbo mais objeto. Com isso, comprova-se o marco inicial do uso do kanji como escrita japonesa. Nos séculos 6 e 7, os monges eruditos adotaram um sistema de leitura dos textos chineses, com notas explicativas em japonês. A partir disso, criou-se o katakana. A princípio, utilizavam a tabela Okototen. Com esta, podiam adicionar as partículas e flexões não existentes nos textos chineses. Para dizer o tema a montanha, Yama wa, da montanha, Yama no, na montanha, Yama ni. Mais tarde, para facilitar um pouco mais a leitura dos textos chineses, os monges desenvolveram o kunten, pontuação da fala. Por isso, desenvolveram um alfabeto composto por partes do kanji de forma simplificada, o que hoje conhecemos como katakana. Ni, ni, ni. No, no, no. O kunten substituiu as bolinhas vermelhas pelas sílabas. Assim, tanto as flexões como as partículas passaram a ser escritas diretamente no texto, como na montanha, Yama ni, a montanha, Yama wa, da montanha, Yama no. No século IX em diante, é criado a fonte Sōgana, ou seja, a forma cursiva dos caracteres chineses. Esta seria a forma ancestral do hiragana, como em Fujiwara Yutoshi Moshibumi, do livro de registro familiar da província de Sanuki. A partir disso, tornou-se possível pela primeira vez escrever livremente em japonês.
partir do século X em diante, o sōgana começa a ser manipulado livremente como os poemas Kokin Wakashu e atingiu seu auge com obras narrativas como Genji Monogatari no século XI. Do período Heian a Meiji, desde a origem do Mayōgana, haviam variadas letras para uma única sílaba, e estas eram utilizadas de forma misturada sem um critério definido. Estas letras eram chamadas de Hentai-gana, ou seja, os kanás variados. A fim de simplificar o alfabeto japonês, selecionaram apenas uma letra para cada som. As letras oficiais passaram a ser chamadas de Hiragana, ou seja, alfabeto circular. Mesmo nos dias atuais, podemos ainda ver a presença de muitos Hentai-gana em faixas, nomes de estabelecimentos, como Unagi, Kisoba, Kisoba, Tempura, Shibuya, Makotoya, Wakana, Kaida, Unagi, Jimanyaki, Fukusoba, Chikuma, Kitahei, Yakko. A partir do período Muromachi, houve a necessidade de organizar as letras do alfabeto japonês de forma sistemática. Assim, criaram um silabário japonês baseado em dois sistemas de representações fonéticas: o Shittangaku, alfabeto sânscrito, e o Setsuin, sistema tradicional de transcrição fonética chinesa. A forma que conhecemos hoje só foi finalizada em meados do início da era Edo. Originalmente, o alfabeto japonês hiragana e katakana haviam 50 letras como no sistema alfabético sânscrito. Por isso, adotou-se o nome de Goryonzu, ou seja, o tablado dos 50 sons. Com o intuito de facilitar seu estudo, em meados do século X, inventaram o Iroha no Uta, que se tratava de um poema 7/5, onde podia-se estudar as letras enquanto recitava os versos. De acordo com a necessidade, foram retiradas algumas letras, o que totaliza nos dias de hoje em 46 letras básicas no total, tanto no silabário hiragana como no katakana. Você pode estar se perguntando o porquê de tantas letras. Lembre-se que na cultura japonesa, tudo será separado de acordo com cada situação.
No atual sistema de escrita da língua japonesa, são utilizados 4 sistemas de escrita. O kanji, sistema ideográfico utilizado para grafar palavras do cotidiano, palavras acadêmicas ou técnicas. O kanji é fácil de ser distinguido, capacita a interpretação das palavras de forma rápida, facilitando muitas vezes a leitura sem precisar ler todo o contexto. O kana representa as letras do alfabeto japonês que são divididos em 2 silabários. O silabário katakana, alfabeto originado da parte do kanji, utilizado para grafar todos os sons que não pertencem à língua japonesa, simplificar palavras em kanji difíceis de serem utilizados nos dias atuais, destacar sentidos especiais de nomes científicos ou mesmo em placas e informativos, grafar onomatopeia, etc. O silabário hiragana, alfabeto cursivo utilizado para grafar todas as palavras de origem japonesa. O hiragana poderá ser regularmente visto na grafia de flexões das palavras e em partículas. Por fim, o romaji, ou seja, as letras de Roma. Trata-se da transcrição fonética da língua japonesa em alfabeto romano. Observe um exemplo simples de como encontramos à disposição os sistemas de escrita da língua japonesa. Note que os 4 sistemas são utilizados simultaneamente. それはソニーの新しいテレビです。ひらがな。それはのしです。カタカナ。テレビ。漢字。あたら。ローマ字。ソニ。それはソニーの新しいテレビです。O silabário japonês é composto por 46 letras, das quais 31 letras foram originadas a partir do mesmo kanji, e 15 letras originaram-se de kanjis diferentes. Facilitará aprender os 2 silabários simultaneamente. Os 4 tipos de escrita da língua japonesa estão sempre misturados de acordo com a composição necessária e para o público necessário, como em jornais infantis, jornais adultos, mangás, revistas femininas, panfleto de trens, outdoors, placas, hora no trânsito, hora em estações na cidade. Espero que tenha entendido o motivo pelo qual existem variados sistemas de escrita na língua japonesa. Na próxima aula, estudaremos o uso do kana.